Shalom a todos, aqui quem vos fala é Diogo de Bem. Eu quero trazer uma reflexão da parte de Deus para nós, reflexão rápida. Está no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, um versículo conhecido, muito conhecido por todos. Diz assim as Escrituras Sagradas: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O profeta Oséias, quando diz: o meu povo foi destruído, ele está fazendo menção do livro de Isaías, capítulo 5, versículo 13, que diz: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Entenda uma coisa: ninguém é preso por nada. Ninguém é levado cativo. Ninguém é feito prisioneiro por Satanás, o diabo, por nada. Tem um motivo. E o motivo principal, a maior arma de Satanás, é a falta de conhecimento do povo de Deus. Mas não só do povo de Deus, de todo o ser. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que não entendessem a revelação da cruz de Jesus Cristo, da salvação, do poder, da presença do Espírito Santo. E aqui em Oséias ele diz que o povo foi destruído. Só que antes de o povo ser destruído, antes de uma família ser destruída, antes de uma pessoa ser destruída, ela é levada cativa. Por quê? Porque rejeita o conhecimento das Escrituras Sagradas. Continuando a reflexão, Oséias diz: porque lhe faltou o conhecimento. Esta palavra é muito importante. Conhecimento. No original hebraico, conhecimento, ele significa conhecer, saber e instrução. Ele é um verbo. Conhecimento é um verbo que indica saber. Saber o quê? Saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Significa aprender. Aprender o quê? Jesus disse: aprendei de mim que sou manso. Quando ele faz o convite: vinde a mim todos vós que estão cansados, aprendam de mim que sou manso. Perceber. Perceber o quê? Perceber quando as tentações sobrevêm. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e se esconde, porque ele percebe o mal. Mas o desavisado, ele passa e sofre o dano. O verbo indica discernir. Discernir o quê? Discernir entre o bem e o mal. No livro de Josué, Deus diz: dá uma escolha ao povo. Eu hoje vos dou a escolher entre a bênção e a maldição. Porém, eu lhes dou um conselho: escolha a bênção, porque vai produzir vida. Porque se escolherem a maldição, vai produzir morte. Então, conhecimento também é discernir a vontade de Deus para a sua vida. O verbo indica experimentar. Experimentar o quê? A presença do Espírito Santo. Muitas pessoas sofrem porque não experimentaram a presença do Espírito Santo em sua vida. Não experimentaram as promessas de Deus em sua vida.
Ele indica também vivenciar. O que é vivenciar? Uma vida diária com o Espírito Santo. Uma vida diária na dependência do Espírito de Deus, da palavra do Eterno. Ele indica também confessar. Confessar o quê? Confessar sua fé, confessar Jesus Cristo, confessar com a sua boca. A Bíblia diz que na boca há o poder da vida e da morte. Escute, você pode criar o seu futuro através da sua boca. Ele indica também considerar o quê? Considerar as promessas de Deus para a tua vida. O povo faltou o conhecimento. Por quê? Porque não consideravam as promessas do Eterno para a sua vida. Não consideravam importantes. O que é importante para você? Considere hoje a palavra de Deus importante para a sua vida. O verbo indica também conhecer pessoas. Escute. O povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Mas naquela época, quem dava o conhecimento era o sacerdote. Em Provérbios a Bíblia diz que, por falta de revelação, nos púlpitos, o povo se corrompe. Quando você conhece pessoas, quando você vive com pessoas, são seus relacionamentos. A Bíblia diz que nós devemos nos afastar de pessoas cuja a idoneidade delas, cujo comportamento não é adequado. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós temos que andar com pessoas que estão, no mínimo, ao nosso nível, para crescermos em conhecimento, que nos ensinem, não pessoas que fazem como o Jordão, que nos puxam para baixo. O verbo também indica ser habilidoso. Para que eu serei habilidoso? Você tem que ser habilidoso, meu irmão, para poder identificar quais são as áreas da sua vida que você está sob ataque de Satanás, porque a Bíblia diz que o diabo, a serpente, o diabo, Satanás está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos tomar, para nos atacar. Então temos que ser habilidoso com a palavra de Deus. O verbo também indica ser informado. Temos que ser informados. Claro que temos que ter informação secular em nossa vida. Claro, não podemos viver alienados. Mas também nós temos que estar informados de que o céu está em movimento. Nós temos que ter em nossa vida a informação das boas novas, as boas notícias, as notícias do céu para a sua vida. Escute-me bem. Satanás não conhece os pensamentos de Deus. Satanás não conhece os teus pensamentos. Os demônios também não conhecem. Mas de uma coisa, Satanás e os demônios, o inferno sabe, é que quando o céu está para abençoar uma pessoa, está para mudar a vida de uma pessoa, como está para mudar a sua a partir de agora, ele vem e ataca. Assim aconteceu com Daniel. O anjo disse: Daniel, Deus ouviu a sua oração desde o primeiro dia, mas o inferno, Satanás, mandou o príncipe da Pérsia. Por isso eu só cheguei agora. O verbo também indica tornar-se conhecido e dar-se a conhecer. Entenda, você tem que conhecer o Espírito Santo. Você tem que tornar-se conhecido, ser amigo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único que pode te levar e te ensinar. A Bíblia diz que a unção está sobre vós, e a unção, através do Espírito de Deus, vos ensinará os segredos das Escrituras Sagradas. Em Salmos, a Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Dizer que somos amigos do Espírito Santo é fácil.
O difícil é o Espírito Santo dizer para os 4 cantos do mundo que é nosso amigo. Conhecimento também significa o significado simples, conhecer. É a sua mais comum tradução. Nos seus 800 ou mais usos como palavra, um dos usos primários significa conhecer de maneira relacional e experimental. Refere-se a conhecer ou não conhecer pessoas pessoalmente ou por reputação. Escute, só há uma forma de conhecer o Espírito Santo. Só há uma forma de andar com o Espírito Santo. Só há uma forma de não sermos cativos. É nos relacionarmos de maneira experimental com Ele. É tocarmos no Espírito Santo. É andarmos com o Espírito Santo. Mas o verbo também significa especialmente saber o que fazer ou pensar, de modo geral, especialmente com respeito a Deus. No livro de Provérbios, diz assim: tome cuidado com o que você pensa, pois o que você pensa dirige a sua vida. E também diz: de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Entenda, o povo, você, só é destruído, só é levado cativo, se você permite que seus pensamentos sejam dominados primeiramente. Mas quem anda com o Espírito Santo não consegue ser dominado pelo diabo. Quem anda com o Espírito Santo anda com as Escrituras em sua mente. Um de seus mais importantes usos também é retratar o conhecimento que Deus tem das pessoas. O Senhor conhece o coração das pessoas. O Senhor conhece o meu e o teu coração. Por isso a Bíblia diz que o Senhor esquadrinha os corações dos seres humanos. E também diz quão enganoso é o coração humano. Por isso não devemos confiar em nossas emoções, sentimentos, o que achamos ou pensamos. Mas sim, não devemos andar pelo que vemos, mas devemos andar pelo que falamos, confessamos, que deve ser a palavra de Deus. Lá em Oséias, voltando para o versículo de Oséias 4:6, ele diz: porque tu rejeitaste o conhecimento. Quando ele fala rejeitaste, ele designa os atos de uma pessoa ao recusar dar ouvidos a Deus ou a sua autoridade. A palavra rejeitaste, no hebraico, na sua raiz, no original, significa menosprezar, desprezar. Eles menosprezaram a palavra, eles rejeitaram a palavra. Eles desprezaram a palavra, o conhecimento. Por isso foram destruídos. Em Oséias ele também diz: também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote. Esta palavra sacerdote, no seu original, ela diz mediador. Por isso que Deus sacrificou Jesus para ser o nosso mediador entre Deus e o homem. Porque nós, como sacerdote, muitas vezes negligenciamos a palavra de Deus, rejeitamos o poder de Deus. Jesus disse: vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, como poderemos ser mediadores entre nós e Deus, se não conhecemos nem as Escrituras e nem o poder? Mas em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Em Jesus Cristo, nem mesmo 7.000 demônios podem nos parar. E ele termina dizendo: visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Talvez neste momento você está me ouvindo pelas redes sociais, pelo celular, pela rádio web, pela internet, na rádio. Talvez você está me ouvindo por alguma gravação,
Talvez neste momento você esqueceu da lei de Deus. Talvez neste momento você está na sua vida, você esqueceu da lei do teu Deus. Talvez neste momento você esqueceu o quão alegre e suave é bom estar em comunhão com os irmãos. Mas isto acontece por quê? Porque nós não atentamos para a palavra do Eterno. E ele termina dizendo: também eu me esquecerei de teus filhos. Quando ele diz, você esqueceu da lei de Deus, lei na raiz do hebraico significa instrução. Escute uma frase muito importante. A instrução que você segue determina o futuro que você cria. O futuro que você quer para a sua vida e para os seus filhos, para a sua família, depende da instrução que você segue. Depende de quem você ouve. Depende do que você pensa. Mas principalmente depende do que você está fazendo com a palavra de Deus. Pois neste momento eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus está aí com você. Talvez você está chorando, talvez você está sofrendo, talvez você está cativo pelo diabo, sofrendo por uma dor, uma doença, uma enfermidade. Jesus disse: eis que vos dou poder para repreender o diabo, curar os doentes, expulsar os demônios e proclamar as boas novas. Neste momento, eu declaro na tua vida, agora mesmo, o poder de Deus te tocando. Toca, Deus, estas pessoas. Toca, Espírito Santo. Faça-se amigo desta pessoa. Eu repreendo agora o diabo, Satanás, da tua vida. E eu ordeno agora que todos os demônios que prendiam você nos cativeiros, agora vão embora, batam em retirada, e que haja uma restituição em tua vida 7 vezes mais, para a honra e glória do Eterno, em o santo nome de Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo. Com gratidão, amém. Queridos, esta foi uma reflexão sobre a maior arma do diabo contra nós. Curta a nossa página, hashtag tá na Bíblia, o nosso blog, tá na Bíblia 77.blogspot.com, e você será abençoado com conteúdos abençoadores que vão te confrontar com amor pela palavra de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo possa ser teu amigo a partir de agora, em o santo nome de Jesus. Amém.